Boa tarde aos companheiros do Centro Espírita Allan Kardec. É um prazer estarmos reunidos mais uma vez. Infelizmente ainda não podemos nos reunir fisicamente, mas vamos dando continuidade aos nossos estudos acerca da doutrina dos Espíritos e acerca dos ensinamentos de Jesus de forma virtual, mantendo a nossa segurança e a segurança dos companheiros. Mas certamente os nossos pensamentos estão juntos. A nossa intenção hoje é falar um pouco sobre reencarnação e família. Para falar disso, nós vamos iniciar lembrando uma passagem, um acontecimento na vida de Jesus. Ele estava na casa de amigos, pregando o Evangelho, quando alguém avisa a ele: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá do lado de fora e eles querem conversar com o Senhor. Jesus profere uma frase que ainda hoje nos deixa um pouco estranhados. Ele fala assim: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E em seguida ele mesmo responde a essa pergunta: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ao contrário do que possa parecer, Jesus não está negando a sua relação consanguínea com Maria e com os seus demais irmãos. O que ele está fazendo, na verdade, é ampliando a percepção de família, fazendo com que família seja pensada para além dos laços consanguíneos. No Espiritismo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos dois textos que falam dessa situação. Um fala do que nós chamamos de parentela espiritual e outro fala do que nós chamamos de parentela carnal ou corporal. A verdade é que na maior parte das vezes nós nos reencarnamos em meio a grupos familiares. O que quer dizer? Quer dizer que as pessoas que constituem o nosso entorno familiar, muito provavelmente, já tiveram convivência ou relações conosco em vidas anteriores. E é comum, então, que nós nos organizemos para reencarnarmos juntos. Há uma série de afinidades e de atrações entre nós e estas pessoas que formam o nosso entorno familiar. E elas são as que respondem melhor às nossas necessidades de aprendizado espiritual. Todos nós, ao reencarnarmos, trazemos conosco aqui para a Terra, faz parte da nossa bagagem espiritual, uma série de aprendizados. Ao lado destes aprendizados, há também uma série de necessidades. As pessoas da nossa família são as que melhor atendem às nossas necessidades de aprender. Então, nós estamos sim no lugar certo. Dessa maneira, a ideia de reencarnação, como o Espiritismo a pensa, não esgarça os laços de família. Porque às vezes as pessoas pensam: poxa vida, mas será que cada vez que eu reencarnar eu vou ter um novo pai, uma nova mãe, um novo irmão? Isso não seria por si só um problema. Mas quando as pessoas manifestam essa preocupação, é que na nossa cabeça é difícil de entender, né? Como é que vai ficar isso? Eu vou ter tantas famílias assim? O mais comum, então, é que nós reencarnemos dentro de um mesmo grupo de espíritos. Embora, na imensa maioria das vezes, os papéis se alteram. Hoje, quem está reencarnado como filho pode se reencarnar amanhã como irmão, como pai. Então, os papéis dentro de um grupo familiar não são fixos. É bastante comum que as pessoas que constituem essa família tenham os seus papéis alterados. De forma que, na maior parte das vezes, a nossa família espiritual e a nossa família carnal, corporal, são coincidentes, são os mesmos espíritos. Isso não quer dizer que nós tenhamos grande afinidade por todas as pessoas que fazem parte desse grupo familiar. Aliás, nós precisamos pensar melhor essa nossa noção de afinidade,
Porque quando nós falamos em afinidade no espiritismo, nós estamos falando em força de atração, aquela energia que prende, que atrai as pessoas e as mantém unidas. Essa afinidade não quer dizer necessariamente que nós tenhamos os mesmos gostos, os mesmos objetivos, as mesmas inclinações. É comum que na família nós encontremos essa semelhança em alguns indivíduos, às vezes em um irmão, num pai, numa mãe, às vezes num tio, numa tia, num primo, mas não é com todo o integrante dessa família que nós temos essa afinidade ou essa semelhança de inclinações. Às vezes, a nossa afinidade com as pessoas da nossa família não é por semelhança nas inclinações, nos gostos ou nas preferências. Às vezes, a afinidade que nos liga às pessoas da nossa família é uma afinidade nas provas, uma afinidade nas expiações, uma afinidade nas necessidades de aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Nós trazemos para a Terra um conjunto de aprendizados que precisam ser feitos. Às vezes, as pessoas da nossa família têm aprendizados não semelhantes, mas aprendizados que se encaixam aos nossos, como se a família fosse um quebra-cabeças, no qual cada pessoa é uma peça que vai se encaixando. Nós poderíamos então dizer que cada pessoa tem a necessidade evolutiva que encaixa na necessidade evolutiva da outra. Eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo: se reencarna em uma família uma pessoa que precisa aprender a ser mais amorosa, precisa aprender a externalizar o seu afeto. Se a pessoa que está do lado tem a mesma necessidade, então são duas que precisam externalizar o afeto, mas elas não vão dar um bom encaixe, porque eu não sei externalizar o afeto, o outro também não sabe externalizar o afeto, então nós vamos estar sempre nos estranhando. Então eu que preciso aprender a externalizar o afeto, vou ter no meu grupo familiar alguém que já sabe fazer isso. E essa pessoa vai me estimular para que eu consiga fazer. Então, aquilo que ela já sabe auxilia aquilo que eu ainda não sei e naquilo que eu preciso aprender. Eu não sei externalizar o afeto, mas por outro lado eu sou uma pessoa boa de comandar. Eu sei ser diretivo, sei ouvir as pessoas. E talvez aquela pessoa na minha família que precisa aprender, que sabe dar o afeto, externalizar o afeto, precise aprender a diretividade, precise aprender a organizar, a coordenar. Então eu poderei auxiliá-la. Nós precisamos pensar a família assim, um grupo de espíritos que tem afinidades nas provas e nas expiações, mas também pode ter afinidade nas inclinações, nos gostos e nos objetivos, ou, o que é melhor ainda, as duas coisas. Então, esse grupo vai ser sempre um grupo no qual os indivíduos estão somando uns aos outros, estão se associando para aprender. Quando falamos de parentela espiritual, é muito comum que as pessoas digam: eu reencarnei numa família com a qual eu não tenho nada de afinidade, eu tenho mais afinidade com os meus amigos. A gente precisa aprender a pensar isso em alguns contextos importantes. Dentro da família, nós temos uma convivência muito intensa com as pessoas. São muitos anos convivendo juntos e várias horas por dia. Então, às vezes, esse contato muito intenso faz com que nós deixemos de respeitar a outra pessoa como ela merece. É o ditado popular, né? O convívio, às vezes, nos deixa folgados. E nós precisamos vigiar isso, principalmente na família. E já aquele amigo, aquela amiga com o qual nós achamos que temos mais afinidade, passa pouco tempo conosco. Eu sempre digo para quem me fala isso: faz um teste, aluga um apartamento, aluga uma casa e vai viver. Você e esse amigo, você e essa amiga vão viver vocês juntos.
dividindo o aluguel, dividindo as refeições, um tendo que aturar os desleixos dos outros, e aí nós vamos percebendo que não é que a afinidade é maior, é que às vezes no ambiente familiar nós nos esquecemos de respeitar as pessoas que estão conosco, respeitá-las em sua individualidade, respeitá-las nas necessidades dela. Nós vemos muito isso na relação entre irmãos, às vezes na relação dos filhos com os pais, que acham que os pais são seus empregados, que os pais não têm necessidades próprias, necessidades pessoais. Infelizmente, também vemos isso com grande frequência entre o casal, como se o casamento fosse uma autorização para a indiferença, para o desleixo. Família é presente divino, família é construção sagrada e merece de cada um de nós um investimento constante na sua qualidade. Se nós queremos que a nossa família seja harmoniosa, que os integrantes da nossa família sejam amorosos, nós precisamos trabalhar por isso. Isso é um investimento, não é algo que já está pronto, é algo que nós vamos construir, é algo que passo a passo, dependendo do nosso trabalho, vai acontecer. Apesar de tudo isso, há sim episódios, e nós vemos na literatura espírita, episódios nos quais um indivíduo é tirado do grupo familiar, no qual ele geralmente se reencarna, e levado para se reencarnar em meio a outros grupos, em meio a outros espíritos. Isso acontece geralmente quando o indivíduo começa a destoar muito da evolução do seu grupo familiar. As pessoas de um grupo familiar, os espíritos que constituem essa família, têm um padrão evolutivo mais ou menos parecido. Se um indivíduo ali naquele grupo destoa desse padrão para mais ou para menos, às vezes ele é retirado e colocado em outro grupo, porque o outro grupo oferecerá a ele melhores condições de aprendizado. O mais comum, porém, é que nós nos tornemos aquela pedra no sapato da família. Ficamos teimosos, arrogantes demais, ciumentos demais. Nós vamos freando o progresso do grupo familiar, enquanto as outras pessoas vão fazendo os esforços delas para crescerem espiritualmente e ascenderem espiritualmente. Há um livro espírita muito ilustrativo a esse respeito. Ele se chama Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. O livro acompanha o mesmo espírito ao longo de 1500 anos, analisando todas as reencarnações dele nesse período. E por pelo menos 2 vezes ele é tirado do meio familiar no qual tradicionalmente se reencarna e colocado para reencarnar em outro continente, longe de todos aqueles com os quais ele tem laços afetivos. Por que os espíritos fazem isso? Porque a ação desse espírito, chamado Eustáquio, dificulta o progresso daquele grupo espiritual que lhe é familiar. Então os benfeitores deliberam algo muito simples. Nós não podemos permitir que a ação de um indivíduo cause tanto problema, cause tanto dano a um grupo tão grande de espíritos. Então nós vamos isolá-lo, que este isolamento também vai servir de aprendizado para ele. Então isso acontece, embora isso seja uma exceção. O mais comum é que nós estejamos reencarnados com os espíritos que melhor respondem às nossas necessidades espirituais. O mais comum é que a família seja realmente formada por um conjunto de espíritos que guardam entre si uma grande afinidade, seja a afinidade nas inclinações, nos gostos, nos objetivos, seja a afinidade nas expiações e nas provas, e o mais comum e o mais desejado é que tenha um pouquinho de cada coisa ali no nosso grupo familiar. Então, a reencarnação, ela nos auxilia a manter esses laços familiares e reforçá-los cada vez mais.
Aprendemos com Jesus que o importante é que nós também façamos o esforço por ampliar a nossa percepção de família, fazendo com que esses sentimentos de afeto, de fraternidade, de amor e de carinho se expandam para um número cada vez maior de pessoas. Quando o mestre pergunta: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ele mesmo afirma que a sua família constitui-se daqueles que fazem o que ele ensina, ele não está negando a importância da família, mas universalizando este sentimento de amor, de respeito e de fraternidade que deve unir as pessoas que Deus permitiu que se reencarnassem dentro de um mesmo grupo familiar. Pedimos então a Jesus, pedimos então aos nossos benfeitores espirituais que abençoem as nossas famílias, dando a cada um de nós paciência, resignação e perseverança para trabalhar a cada dia para que este grupo de espíritos que se reencarnou juntos possa continuar crescendo juntos e auxiliando outras pessoas fora mesmo do grupo para que elas também cresçam espiritualmente. Pedimos que Jesus e os benfeitores espirituais então nos abençoem e estejam sempre conosco. Fiquem todos bem, tenham uma ótima tarde.